Olá pessoal, tudo bem? Bom dia para vocês. Hoje a gente vai continuar com o trabalho dos assuntos relativamente voltados à bioquímica, tá? Antes de mais nada, é importante que você reveja os vídeos anteriores que nós estamos tratando sobre assuntos da bioquímica. Então, já trabalhamos tópicos como água, sais minerais e carboidratos. Hoje a gente vai dar continuidade ao assunto com lipídios, tá? Lipídios. E, claro, não deixa de ser importante você lá assistir os vídeos anteriores, bem como lá curtir o link lá do nosso canal, tá? Divulguem, ajuda aí a fazer um ótimo trabalho aí para vocês, tá ok? Bom, quando a gente fala sobre lipídios, a gente fica perguntando onde é que tem esse tipo de substância? Geralmente lipídio lembra gordura, o pessoal lembra logo de gordura, beleza. Tá tudo certinho, ok? Mas é importante que a gente perceba que lipídio não é só gordura e que gordura não é tudo sobre lipídio, tá certo? Porque lipídio, ele tem um grupo maior, um grupo que envolve diversos outros componentes, bem como características importantes para você que vai fazer o Enem no final do ano, tá ok? Então, vamos lá para o primeiro slide, tá? Onde eu tenho uma categorização, vamos dizer assim, do conceito de lipídios, tá? Então, como você pode ver aí no slide, nós temos o prefixo aí lipos, que quer dizer gordura, né? Idion, que quer dizer de natureza. Então, ou seja, lipídios são todos os compostos de natureza gordurosa. Por isso que geralmente o pessoal associa logo, lipídio, é gordura, então eu comi uma coisa com gordura, eu comi lipídio, não sei o que, beleza, né? Tranquilo. Normal a gente pensar dessa forma, ok? Mas o que é necessariamente esse lipídio, né? De que é formado esse tipo de componente? A base de formação dele é, como todo elemento orgânico, a base de carbono, hidrogênio e oxigênio, né? E, claro, dependendo do composto químico, esses três tipos de elementos químicos, eles podem formar diversas configurações e aí, claro, dando origem aos diversos tipos de componentes orgânicos. O que geralmente os lipídios costumam formar seriam os chamados ácidos graxos, tá? Ácidos graxos, basicamente, são ácidos de origem orgânica que têm uma característica de alta importância na análise do estudo do lipídio, que é a questão da insolubilidade em água. Ou seja, se você tiver um lipídio e ele tiver junto a um componente de água ou à base de água, ele não vai conseguir ser diluído, ou seja, não vai ser dissolvido. Então, esse caráter de dissolução, ele passa a ser apenas com outros tipos de componentes que nós chamamos de solventes orgânicos, tipo o álcool, o éter, o clorofórmio e entre outros. Mas com a água, isso não funciona, tá certo? E por que não funciona? Porque nós costumamos dizer, e aí você pode inclusive, né, quando você for estudar sobre a água ela tem uma questão de formação polar, ou seja, ela se dissocia ionicamente, ou seja, forma região de caráter positivo e de caráter negativo, que quimicamente falando, quer dizer que é uma região que tem necessidade de ganhar elétrons, outra de perder elétrons. Então, essa dissociação que acontece com a água, não acontece com o lipídio. Por isso que, por exemplo, no caso dos sais minerais, no caso do cloreto de sódio, né, que é o sal de NaCl, ele se dissocia e por isso que a gente consegue colocar o sal de cozinha na água e diluir apenas com agitação. E o lipídio a gente não consegue. Então, você pode dar uma de perturbada em casa, assim, quando chegar seus visitantes, seus amigos, sei lá, alguma coisa, e colocar uma colher de óleo e ficar mexendo. E aí o pessoal vai pensar, tu tá querendo dissolver o lipídio e tal dentro da água, tu não vai conseguir. Todo mundo já conhece essa velha experiência, mas muita gente não sabe explicar o porquê. E, na verdade, é porque o óleo de cozinha, como um tipo de lipídio, ele não vai ter como fazer essa dissociação, né, para se misturar com a água. Então, nesse caso, você pode mexer lá à vontade, que você vai ficar feito perturbado lá, horas e horas, e você não vai conseguir dissolver, tá bom? Mas, continuando. Então, a característica primordial dos lipídios é a insolubilidade em água, né? E, claro, por consequência, ele só se dissolve em outros tipos de solventes, também de caráter orgânico, como eu já citei.
Os lipídios, por sua vez, eles se caracterizam, né, por formar grupos diferenciados de acordo com o tipo de constituição bioquímica. Então, nós temos aí no slide os principais grupos de lipídios, né? Nós temos aí os cerídeos, tá? Que é os glicerídeos também, né? Nós temos os fosfolipídios e os esteroides. Junto a esse grupo também entra, pessoal, um grupo de pigmentos que geralmente alguns livros, né, de alguns autores brasileiros, eles gostam de inserir, os carotenoides, tá? Os carotenoides geralmente são pigmentos, né, de caráter lipídio porque eles têm facilidade de se associar com os lipídios, geralmente produzidos por vegetais e geralmente são precursores de vitaminas. Mas os principais grupos são esses aqui que tem no material nosso, tá certo? Então a gente vai avançar agora para a primeira divisão, aí no caso o primeiro grupo que está em ordem aí no caso os glicerídeos, tá certo? Então os glicerídeos, olha o que é a base deles. Eles basicamente são formados por um álcool, geralmente o glicerol, isso que dá o nome de glicerídeo, tá? E geralmente ele tem de 1 a 3 moléculas de ácidos graxos, que são os ácidos orgânicos. Então, como vocês podem ver na imagem, aqui nós temos aqui onde eu estou colocando um asterisco, o álcool, que é o triálcool. Ele é chamado de triálcool porque ele se associa com 1, 2, 3 cadeias de ácidos graxos. E aí nós temos ao final do processo uma formação de uma substância chamada triacilgliceróis, muitas vezes chamado de triglicerídeos ou triglicérides por alguns outros autores. Mas basicamente em termos bioquímicos, triacilglicerol, ou seja, triacil de 3 moléculas de ácidos graxos, bem como o glicerol, que é o álcool respectivo à formação deste grupo, ok? Bom, o outro slide, nós temos aqui um pouquinho da caracterização de que tipos de substâncias, ou seja, quais substâncias são formadoras desse grupo. Nós temos, a princípio, os óleos e as gorduras, né? Aqui ele fala que, por exemplo, origem vegetal seria os óleos. Gordura, geralmente, origem animal, ok? Qual a diferença prática entre óleo e gordura, tá? Nós temos, por exemplo, um ambiente na sua temperatura normal, né? Vamos supor um ambiente em torno de entre 25 a 30 graus. Se eu tiver um lipídio do tipo óleo, geralmente a essa temperatura ele é um líquido, como o óleo de cozinha, né? O óleo de soja, o óleo de girassol, o óleo de algodão, o óleo de canola e assim os outros óleos também. Okay? A gordura, geralmente essa temperatura, ela é sólida, ou seja, ela tem um caráter sólido ou pelo menos pastoso, né? E, claro, ele pode estar assim na situação de estados, vamos dizer, do estado líquido, porém só sob questão de aquecimento, ou seja, se tu colocar uma colher de gordura, né, uma colher de banho de porco numa frigideira, tu aquecer para tu fritar lá o teu bife, a tua salsicha, e aí tu vai ter realmente a gordura líquida. Mas quando resfriar, ela volta ao estado sólido de novo. E aí vem uma questão, né? Acho que muitos já devem se pensar. Eu sei que margarina, né, é lipídio. É um óleo ou é uma gordura? É um óleo ou é uma gordura? Fala-me Deus. Não, o professor disse que é sódio ou é gordura. Não, mas vem de óleo vegetal, é óleo ou é gordura? Ou é óleo, é gordura. Pessoal, na verdade, como é de origem vegetal, é óleo, tá? A questão é que a margarina, ela passa por um processo industrial chamado de hidrogenação. E o que é a hidrogenação? Seria uma adaptação da molécula orgânica, onde eu vou ter inserção de hidrogênios à cadeia mais flexível do óleo. Então ela vai ficar um pouco mais solidificada e ela ganha aquela consistência pastosa, cremosa, que é a margarina, que a gente adora rebocar o pão, né? Reboca o pão, né? O pessoal diz, eu comer pouco manteiga ou pouco margarina. Não, você come margarina com pão muitas vezes, porque você reboca, o pão é só para disfarçar, para você comer aquela camada de lipídio, né? E aí a gordura, no caso, né, que aparenta ser, mas na verdade é um óleo, então a gordura hidrogenada, chamamos assim, ela passa a ser um pouco mais resistente contra a degradação, né, a resistência à temperatura e, claro, a partir desses processos de hidrogenação, eu tenho como adicionar componentes
para dar um sabor, né? Corantes, estabilizantes, o sal, além de outros componentes que vão possibilitar toda aquela característica, cor e cremosidade que a gente usa, aquela margarinazinha com pão que escorre assim pela boca enquanto a gente come, né? Ok? Então, a margarina é de fato um óleo, só que ela está transformada em caráter de gordura, até mesmo porque é mais agradável aquela coisa cremosa do que uma babazinha ali que tu passa no pão, realmente não é tão agradável assim, ok? Então, os glicerídeos, como todos os lipídios, em sua maioria, eles têm uma função principal, é de fornecimento de energia, ou seja, se você depois, posteriormente, rever o vídeo sobre carboidratos, antes de a gente começar o assunto anterior, a gente fez uma revisão quais são os grupos nutricionais ou dos nutrientes que existem na natureza, que são os chamados os energéticos, os estruturais e os reguladores. Então, dentre os energéticos, assim como os carboidratos, nós temos também os lipídios, tá ok? No próximo slide, nós temos aqui uma foto de algumas funcionalidades dos lipídios, né? Claro que eles, formam as espinhas, que o povo adora estourar aqui. Então, aquela massa sebácea é lipídio, tá? Que é produzido no nosso corpo, muitas vezes até para lubrificar a pele, proteger a pele, mas acaba que acumulando nos poros. Além disso, para algumas aves, como por exemplo os patos, os gansos, eles têm na sua pena, né, lipídios essenciais que permitem o sobrenado, né, na água, porque o animal, não sei se vocês possam lembrar, mas muitas vezes ele pega o bico, passa na cauda e depois vai passando na pena como se estivesse ajeitando. Não é porque a ave é vaidosa, até mesmo porque ela não tem espelho para se olhar, mas é porque, nesse caso, ela tem uma glândula lá na base da cauda chamada glândula uropigeal ou uropigeana. E aí ela consegue tirar, a partir do seu bico, consegue tirar esse lipídio dessa glândula, fica próximo à cloaca, e ela passa nas penas para impermeabilizar. Inclusive, as aves que adoram voar, elas dependem muito desse tipo de lipídio. Para quê? Para quando ela pegar uma rajada de chuva, vamos supor, as penas não encharcar, não aumentar o peso e ela não ter dificuldade de voar, tá certo? Então é um princípio interessante. E os ursos, né, que come, precisa, vamos dizer assim, hibernar, passando não sei quanto tempo sem comer, principalmente nos períodos de frio extremo, né, principalmente nos polos, eles precisam também de lipídios acumulados no seu corpo para fornecer energia durante alguns meses que ele hibernar, tá ok? No próximo slide, nós temos aqui uma demonstração de dois tipos de cadeias carbônicas enquanto glicerídeos. E aí a gente também categoriza, no caso as gorduras, dessa forma também. Nós temos as chamadas gorduras insaturadas e as gorduras saturadas. Professor, qual a diferença desse tipo de gordura? Basicamente simples. A gordura insaturada, ela possui ligação dupla ou mesmo ligação tripla, que são essas ligações que eu vou destacar aqui, onde você pode ver que entre um ponto de carbono e um outro, tem duas barrinhas, que na verdade é uma insaturação, tá? Então, quimicamente, só lembrando que o carbono, ele é tetravalente, então ele faz 4 ligações. Então, quando dessas 4 ligações, ele usa 2 para associar com outro carbono, então, se ele usa 2 ou 3, então ele vai ter uma ligação insaturada. Isso permite, por exemplo, com que a molécula fique mais flexível e ela fique mais maleável. Então, geralmente, é a molécula que costuma formar os óleos e gorduras. Já no caso das saturações, como você está vendo aí logo abaixo, nós temos apenas entre as cadeias carbônicas, os átomos de carbono, nós temos apenas ligação simples, ou seja, um carbono se liga a outro apenas com uma ligação. E isso permite com que os átomos fiquem mais próximos e mantenham uma estabilidade mais rígida, o que dá o caráter de sólido para as gorduras, tá certo? Então, isso aí é uma diferença importantíssima para vocês. No próximo slide, nós temos aqui só um pouco mais da caracterização das gorduras insaturadas, saturadas e transaturadas, né? Que as insaturadas, por ter mais facilidade de digestão, devido à maleabilidade da molécula, elas
estão considerados muitas vezes entre o grupo das gorduras boas. As demais geralmente têm um caráter, vamos dizer assim, de gorduras ruins, que são mais fáceis de se acumular dentro dos vasos sanguíneos, tem mais dificuldade na questão da digestão e pode provocar alguns problemas com relação à saúde, tá certo? Ok? Então nós temos aí, por exemplo, moléculas de caráter, vamos dizer assim, de ruins, a questão dos colesteróis ruins, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, pessoal, vocês podem olhar com mais detalhes esse quadro, tá? Nos estudos individuais, onde vocês poderão aprofundar isso aqui, tá? Bom, depois você pode também olhar no link, tá? Onde vocês podem apreciar melhor essa questão dos detalhamentos aqui do quadro. Pessoal, eu desejo para vocês, tá? Bons estudos, dê uma olhada nos links anteriores, tá? E na próxima aula a gente continua essa questão da divisão sobre os lipídios, tá ok? Então, bons estudos e até a próxima.